Graça e paz, amados irmãos, estamos reunidos nessa noite para estudarmos a palavra de Deus. Hoje um pouco de modo improvisado, porque estamos fora do templo, mas aguardamos até a próxima semana já estarmos com tudo regularizado. Nós estamos com a reforma dos nossos bancos. Louvamos a Deus pela presença da igreja, ainda no salão improvisado, e também por aqueles que, por meio das redes sociais, estarão nos acompanhando. Nós queremos orar nesse momento em gratidão ao nosso Deus pelo cuidado que Ele tem nos reservado e pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Pai, nós oramos a Ti agradecidos pelo Teu amor infinito, pela Tua graça e nos conservar esse dia para estarmos reunidos em torno da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, a orientação e iluminação plena do Teu Santo Espírito, nos motivando a viver a cada dia uma vida debaixo dos Teus santos conselhos, a fim de que tenhamos êxito, ó Deus, nessa caminhada cristã. Nós Te pedimos, ó Deus, o fortalecimento por meio do Teu Espírito, o ânimo por meio da Tua graça e poder, para estarmos a cada dia mais convictos da nossa caminhada. Te pedimos essas bênçãos no nome e no amor de Jesus. Amém. Salmo de número 134. Salmo de número 134. Façamos a uma só voz a leitura desse salmo. Salmo de número 34, a uma só voz. 134. Leiamos a palavra de Deus. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Podeis assentar, irmãos? Entoemos o hino de número 308, hino de número 308, escuridão e luz. Hino de número 308. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes, que entrará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus. Cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de paixão mundana não os deixam ver o sol. Ó, mostremos o perigo com as luzes do farol. Resplandeçam nossas luzes
através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos guia o porto divinal. Em Jesus haver o abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebroso em seu horror, clama vis aos infelizes, insta-os para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Palavra de Deus registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Diz-nos a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens ou tais pessoas são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia,
Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amados, esse capítulo 1, ele faz uma reversão completa dos primeiros assuntos tratados pelo apóstolo Paulo, no desejo de estar na igreja de Roma, compartilhando dons na reunião do corpo de Cristo. E esse desejo, nutrido pelo apóstolo Paulo, é um desejo para tornar a igreja de Roma a porta de entrada para a Europa, para o restante europeu, a fim de que a igreja pudesse, então, ganhar espaço durante todo esse Império Romano, a fim de que todo o Império Romano fosse evangelizado, tivessem a bandeira do Evangelho cravada dos seus territórios. E veja como isso é interessante. Paulo encerra o seu pensamento no versículo 16 e 17 falando do poder do Evangelho. Um poder de que ele não se envergonha. Um poder que ele entende ser o poder de transformar pessoas ruins em pessoas boas. O poder de transformar pessoas duras e insolentes em corações dóceis, pessoas que nutrem ódio em corações que amam. Paulo tem essa noção de entender que o evangelho ele é propagado a pessoas miseráveis, a pessoas que precisam da graça de Deus e que sua condição de pecado é desprivilegiada. Nós não podemos falar de salvação, irmãos, para pessoas que não têm a menor noção de que carecem delas. Nós não podemos falar de salvação para pessoas que estão seguras de si e acham que estão salvas simplesmente porque estão livres de vícios. Por outro lado, nós sabemos que o Evangelho ele tem esse alcance da graça em qualquer lugar que um pecador esteja no seu mais terrível pecado, sendo alcançado pela graça de Deus e sendo transformado por essa mesma graça. O ponto de partida do apóstolo Paulo, então, é manifestar que esse evangelho ele é transformador de vidas e não encontra caminho fácil para que a sua propagação chegue ao coração mais necessitado em qualquer lugar que ele esteja. Nós não estamos seguros quando achamos que somos autoconfiantes o suficiente para vivermos uma vida independente de Deus, ainda que sejamos moralmente inculpáveis. Somos pecadores e carecemos dele. Por outro lado, nós também nos equiparamos às pessoas que estão no mais terrível pecado e que moralmente culpáveis e cientes dessa situação precisam ouvir a voz do Evangelho a fim de serem transformados. O Evangelho precisa alcançar essas pessoas autoconfiantes. O Evangelho precisa alcançar essas pessoas em estado de miséria. E Paulo fala sobre essa situação muito bem vivida em Roma, a capital do Império Romano. Que tipo de pecado você pode encontrar no Império Romano? Que tipo de pessoas que você podia encontrar a fim de que o Evangelho encontrasse um solo fértil para ser proclamado e transformar vidas radicalmente? Roma era o centro de toda a atividade do império. O imperador se declarara Deus. Ele era um ser a ser idolatrado e adorado pelos seus correligionários. E nós encontramos, então, também todo tipo de perversidade nesse centro cultural em Roma, mostrando que a degradação espiritual daqueles seres humanos, daquelas pessoas, foi uma degradação, querido, que alcançou uma forma gradual. Não o seu ápice, mas com coisas, queridos, que muitas vezes nós fazemos concessões a fim de torná-las normais. Muitos dos nossos pecados e muitos dos pecados que temos visto hoje, de uma sociedade doente sem Deus, são coisas que foram normalizadas através do tempo, porque alcançaram o seu ápice
no entendimento de que o mundo está em constante mudança e nós precisamos mudar junto. A igreja tem vivido esse desafio de ser o evangelho que vai na contramão de toda essa tendência, de toda essa situação filosófica e ideológica que o mundo caminha. Para a tristeza nossa, nós também encontramos uma dificuldade de ver a igreja se manifestando, na sua maioria, se manifestando contra todo esse tipo de pecado. Está havendo mais uma condescendência com o pecado das pessoas do que uma cura necessariamente dito para que o evangelho alcance essas pessoas plenamente a fim de transformá-las. Nós estamos vivendo um tempo de aceitação e não um tempo de convencer as pessoas para que sejam transformadas à imagem e semelhança de Deus. Há sempre uma figura das pessoas sempre dizendo, né? A igreja é aquele lugar em que as pessoas dizem, vem como está. Vem como está. E é uma verdade, irmãos. O lugar da igreja é esse lugar de hospital onde pessoas são saradas, onde vidas são curadas. Precisam ser curadas. Mas o problema é que essa conformidade tem feito as pessoas permanecerem no seu ato pecaminoso sem que isso lhes traga nenhum senso de urgência de mudança. E isso tem sido um grande desafio para a Igreja de Cristo. Hoje, nós precisamos pensar se o Evangelho ele é uma fonte de aceitação ou ele é um agente de transformação. Se condescendemos com o pecado humano, o Evangelho ele alcança essa gama de abraçar tudo e todos sem fazer diferenciação. Se temos compromisso com o Evangelho genuíno de Cristo, nós vamos entender que esse Evangelho ele vai promover mudanças, e mudanças necessárias no ser humano. E quais tipos de pecados estão cobertos por essa salvação? Paulo ele trabalha essa ideia de como isso ganha uma progressão, irmãos. São passos muitas vezes, eu sempre costumo falar que dentre as heresias que adentram na igreja, e falamos isso na semana passada, que o evangelho ele não recebe uma dose cavalar de uma heresia que vem pronta para mudar. Uma heresia que vem dizendo o que ela está fazendo. Não. A heresia, geralmente, ela tem um conceito bíblico, com um critério de piedade e com uma sensação e aparência de piedade. E que tem, na sua caminhada, ele não tem pressa, a heresia ela não tem pressa de se irradiar. Ela não tem pressa em fazer os estragos que ela veio para fazer, de modo que ela é sutil, de modo que o próprio Senhor Jesus Cristo, falando de heresias, ele diz que até muitos crentes podem se enganar, até os escolhidos poderiam se enganar. A figura do falso Cristo, do anticristo, tem essa figura de tornar o pecado algo aprazível. E a mensagem de que Deus abraça e acolhe todo mundo, independente das suas escolhas. Então, esse tipo de coisa, irmãos, embora seja bonito, embora seja agradável às pessoas que ouvem, não causam transformação. E veja o passo. Paulo começa a dizer que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. E ele começa a dizer que esse é o ápice, né? Esse é o ápice do pecado humano, mas que não chegou dessa maneira a largos passos, com a rapidez que muitas pessoas intentam fazer ou relacionar. Né? E aí ele começa a dizer do que procede essa ira de Deus e qual é a causa dessa ira. Primeiro, a impiedade e perversão das pessoas.
que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, aquelas pessoas que fazem, que aquecem, né? Que acabam aquecendo com situações que não deveriam acontecer. É fazer a verdade ser sufocada ou falar a meia-verdade, e a injustiça, então, ela ganha lugar onde a verdade deveria imperar. Outra coisa é que essa injustiça começa com uma autoidentificação dessas pessoas que começam a se relacionar com a ideia de que Deus não existe. Ou que esse Deus que é traduzido pela palavra, né, pelo Evangelho, é um Deus estranho, é um Deus difícil de entender e por isso ele não pode ser perdoado dos seus pecados. Essa é a pior maneira das pessoas se afastarem de Deus. E começa dessa forma. Porquanto que de Deus se pode conhecer, o versículo 19, é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. O Salmo de número 19, o Salmo de número 22, são salmos que relatam essa criação de Deus de maneira especial e que o povo de Israel podia contemplar a existência de Deus pelas obras da criação. E é isso que Paulo está citando nesse fato. São pessoas que podem conhecer os atributos de Deus, como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente sendo reconhecidas desde o princípio do mundo. De que forma, irmãos? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a natureza tem a impressão digital de Deus. A natureza tem a impressão digital do Criador. E isso torna todas as pessoas indesculpáveis. Embora vejamos os filósofos naturalistas, os cientistas naturalistas trazendo uma ordem natural para a existência de todas as coisas, e quando nós vemos algumas entrevistas, seja de cientistas cristãos ou não cristãos, quanto à realidade da natureza, quanto à realidade do universo, de que esse universo obedece a algumas leis para que se mantenha estável, né? Nós podemos perceber a impressão digital de Deus aí. De modo que tudo que existe, ela precisa estar plenamente ordenada. Não somente para se manter estável em suas questões de ordem, mas para se manter estável na questão da sua própria preservação. Então, Deus está impresso, as digitais de Deus estão impressas na natureza. E é o argumento do apóstolo Paulo. Por isso as pessoas são indesculpáveis. As pessoas não podem dizer que Deus não existe, porque a própria natureza são as impressões digitais do seu Criador. Elas manifestam essa glória. E esse é o grande dilema, né? É um grande dilema para o nosso tempo. Nós temos tanta dificuldade de apresentar o Evangelho através das coisas belas que Deus criou, né? Nós sempre separamos as coisas que são sacras ao contexto da igreja e colocamos todas as outras coisas fora desse contexto, achando que elas são desprezíveis, inúteis e nulas. Quando, na verdade, Deus criou tudo pela sua santidade e tudo é belo, tudo é bonito. O pecado tem a sua contribuição em deturpar toda essa natureza pelo pecado humano, mas tudo que Deus criou, queridos, não perde a impressão digital do seu Criador. É tudo belo, embora seja tocado pelo pecado. O apóstolo Paulo começa a trabalhar no versículo 21 essa situação. São tão óbvias diante dos nossos olhares que há um Deus criador e que isso torna as pessoas indesculpáveis. E
a partir desse momento do não reconhecimento de um Deus, os pecados começam a se agravar. As pessoas acham que o problema do ateísmo é não acreditar que Deus existe, e tão somente isso. Irmão, se Deus não existe, eu posso pecar sem limite. Se Deus não existe, para o ateu, não há um conceito moral. Embora essas pessoas vivam a riqueza de princípios morais, elas mesmas entendem que não há mais nada que possa barrar os seus devaneios, as suas frustrações, as suas fantasias e os seus desejos impuros, porque se Deus não existe, tudo perece, tudo perece. O ateísmo é a porta de entrada, irmãos. A falta de crença em Deus é a porta de entrada para todos os outros pecados. Por outro lado, nós entendemos que as próprias pessoas que reconhecem que Deus existe e que viram as costas para Ele, né, viram as costas por causa dessas coisas que vão se tornando naturais no meio do caminho. Então, o versículo 21 diz, olha, as pessoas começam com o fato de desconhecerem a Deus, e mesmo que a natureza esteja gritando em alta voz, dizendo que existe um Criador e que Deus exista. E aí o versículo 21 diz, olha, porquanto tendo conhecimento de Deus, ou seja, a natureza trazendo esse conhecimento de que não pode ser fruto de uma causa natural, sem fruto da criação de Deus, e por isso torna os homens indesculpáveis. Tendo esse conhecimento, eles não glorificam a Deus. Eles não dão graças a Deus. E isso começa o processo de pecado. Eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios e obscurecem o seu coração insensato. O pecado, queridos, é a ausência total de Deus. Às vezes nós queremos pregar para as pessoas abandonarem os vícios, para as pessoas abandonarem os pecados venais. E a gente não sabe identificar que isso são os acessórios, não a causa principal. O pecado pelo qual o próprio Senhor Jesus veio morrer na cruz do Calvário é a ausência de Deus na vida do ser humano. O modo pelo qual Cristo reintegra essa via de comunicação entre o homem e Deus é trazendo Deus à presença do homem, trazendo Deus à presença das pessoas. E isso que é a dificuldade das pessoas entenderem. A ausência de Deus vai te dar carta branca para fazer todo e qualquer tipo de pecado, para cometer todo e qualquer tipo de atrocidade. E essa é a ponderação do apóstolo Paulo. A ausência de Deus vai gerar nessas pessoas uma nulidade. O versículo 21, ele mostra que essa é a forma principal pela qual as pessoas começam o seu processo de afastamento. Às vezes nós pregamos um evangelho tão estranho porque nós queremos transformar as pessoas para que elas possam ser aceitas por Deus. Nós queremos dizer às pessoas que elas precisam mudar para depois vir. Ou vocês já não encontram no caminho pessoas que sempre que você evangeliza, ele fala que precisa melhorar primeiro, ajustar algumas coisas, ordenar as coisas, para depois vir para Jesus. Como se ele pudesse resolver esse problema do pecado. Como se ele pudesse resolver a sua vida para depois ir a Jesus. É a falsa sensação de uma salvação em que eu tenho total controle. Eu não tenho. Nós não temos. Essa é a condição do versículo 21. A ausência de Deus vai tornar a sensação dessas pessoas, esses raciocínios obscurecidos, um coração insensato, um coração que não conhece Deus e ausente de Deus. Eu creio que a mensagem do Evangelho ela deve voltar ao princípio de mostrar que o homem sem Deus ele está extremamente perdido. E já que está ausente de Deus o seu coração, ele não tem limites para pecar. E embora ele possa ter alguns princípios morais que o impeçam de pecar, ou a lei dos homens que o freiam
com medo de poder estar incorrido em alguma situação em que possa ser punido pelas leis dos homens, isso não o torna uma pessoa salva. Ou isso não o torna uma pessoa boa a ponto de não ter vícios que lhe condenem ao inferno. E aí, irmãos, vem a situação em que nós temos enfrentado um problema, e aliás, eu passei um vídeo hoje para o grupo da igreja, mostrando as incoerências do evangelho e o evangelicalismo. Essa é a grande diferença, né? O rapaz do vídeo, muito conhecido, o pastor Batista, que voltou ao Brasil recentemente, já está no Brasil, mas estava nos Estados Unidos fazendo seu mestrado, ele comenta algo interessante. Ele começa a descrever exatamente o modo como as pessoas hoje tornam o evangelho esse segmento tão popular a ponto de alcançar a mídia com poder e status. Aí começa-se a dizer dos grandes pregadores. E é verdade, assim como ele, eu não sei identificar nenhum daqueles pregadores, eu não os conheço. Embora sejam grandes vultos, né, mesmo crentes, conhecidos como coaches. Os nossos púlpitos foram trocados por conselheiros, por coaches, que dão receitas fáceis para a transformação de vidas com uma pitada de evangelho. Esse é o grande problema. Quando o evangelho ele é trabalhado de maneira séria, irmãos, aí ele aponta a situação. Quem quer seguir a Cristo com o risco de vida que o evangelho produz? Quem quer renunciar a si mesmo? Quem quer trocar as grandes catedrais pela obscuridade das catacumbas onde os cultos iniciaram por causa da perseguição do Império Romano? Hoje nós queremos ser visíveis, nós queremos estar na mídia, nós queremos poder. E nós encontramos essa situação. A igreja precisa voltar ao evangelho vivo e transformador que desafie os outros a entenderem a sua situação de miséria e pecado. E reconhecer e ter um reconhecimento necessário de uma necessidade de um Salvador. Senão, as pessoas vão sempre encontrar receitas fáceis para adentrarem o evangelho sem, contudo, obterem a salvação. E o versículo 22 ele está muito incluído nessa figura de pessoas que estão inseridas no contexto do evangelho, mas que não traduzem a verdade do evangelho. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aquela situação em que você vê que não há nenhuma água para tirar daquela pedra, embora essas pessoas sejam extremamente seguidas e por muitas pessoas, por um número considerável de seguidores, não são pessoas que podem prover solução. São palavras, muitas vezes, queridos, tão genéricas. A palavra a última palavra pelo pastor, da Lagoinha, de São Paulo, é que aquele dia seria um marco na história da igreja brasileira. Que palavra infeliz. Outras pessoas dizendo que foram lá para sentir a presença de Deus. Embora a gente possa entender que todas as coisas têm o seu devido lugar, e ali não havia nenhuma ilicitude, havia um ambiente de adoração, um ambiente de pregação, com certeza, mas não são esses lugares que são as soluções para o evangelho que a gente precisa pregar. Precisa pregar. E aí, as mudanças, queridos, que as pessoas promovem vão chegar a uma situação sem volta, até que Jesus
deu um ponto final na vida de pecado dessas pessoas. Começa, queridos, com idolatria. Um coração ausente de Deus, ele tem necessidade por adorar alguma coisa diante de si. Colocar um Deus ou um ídolo no seu coração. Eles precisam ocupar o lugar de Deus. E o versículo 23 começa com essa situação. Como progride o pecado de uma pessoa sem Deus, que se torna insensato, com coração obscurecido e com raciocínio obscurecido. Ele diz no versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o início da idolatria. A necessidade de um Deus, de um ídolo que preencha o seu coração, que preencha as suas expectativas, sem a necessidade de uma mudança radical. Os ídolos, eles promovem isso, irmãos. Os ídolos são capazes de trazer essa sensação de segurança às pessoas e essas pessoas se sentirem seguras porque elas estão cumprindo os requisitos espirituais, muitas vezes dentro daquilo que ela acha ser conveniente para poder tomar posse de um pedaço do céu. Os ídolos promovem isso. E aí, o apóstolo Paulo começa a dizer, esse é o começo de tudo. O coração ausente de Deus, ele não se torna totalmente corrupto de uma hora para outra. Ele vai progredindo, os seus pecados vão se tornando normais e naturais e aceitáveis pela sociedade. Nada mais assusta, nada mais se torna inconveniente para uma sociedade doente que nós estamos vivendo, uma sociedade sem Deus. E veja, o problema não é colocar um ídolo humano diante de si ou no seu coração. Os ídolos, eles têm várias formas, vários formatos. E aí, o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, ele ganha semelhança de animais. Ele ganha semelhança de répteis. E nós olhamos para o nosso mundo corrompido e perdido, queridos, uma galeria de deuses, uma galeria de ídolos que as diversas religiões professam, que não fazem o menor sentido. Ratos, como nós conhecemos, que promovem doença e que pode trazer sérios danos à vida das pessoas, se tornam deuses e são preservados. O apóstolo Paulo mostra o quanto essa ignorância estava presente no Império Romano e como isso evoluiu até o nosso tempo. São essas pessoas que carecem de Jesus. São essas pessoas que o Evangelho precisa chegar promovendo mudanças. E qual é, então, a atitude de Deus? Já que as pessoas querem tanto um ídolo para si, o versículo 24 diz, olha, Deus entregou essas pessoas à imundícia, às concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o corpo entre si. O que começa com idolatria, queridos, começa a progredir agora para o aviltamento do corpo, para a agressão do corpo que foi constituído como templo do Espírito Santo, que foi constituído para ser morada de Deus. Agora as pessoas se permitem agredir esse mesmo corpo, esse mesmo esse templo que Deus criou para nele habitar. E aí, eles começam a desonrar o seu corpo entre si. De que forma? Paulo começa a dizer, eles mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Esse é o primeiro sintoma de uma vida sem Deus, que começa a relativizar a verdade, dizendo que a verdade é algo que nós encontramos dentro de nós mesmos. E que a Bíblia ela não é referência, a palavra de Deus ela não é referência para a vida das pessoas ditarem as regras de uma vida saudável para as pessoas. As verdades elas se tornam relativizadas. Hoje ninguém pode dizer que tem uma verdade absoluta. Estávamos falando hoje de manhã, em contexto familiar, de como que as coisas
tornaram dois lados somente da moeda. Se você se identifica com determinadas coisas, você é extrema-direita. Se você não se identifica com essas coisas, você é o do outro lado. Não existe meio termo. Você sempre é colocado num lugar ou no outro, a depender de suas ações. Já não há meio termo, já não há equilíbrio. Né? E nós encontramos essas situações naquelas pessoas que nos julgam. Nós somos colocados, nós nem nos colocamos os nossos pés lá, mas nós somos inseridos nesse contexto. Né? Esse é um grande perigo, muitas vezes, de fazer com que a nossa ideologia esteja à frente do poder do Evangelho, do poder de Deus, do poder de transformar de Deus. Quantas vezes os nossos púlpitos foram emprestados a políticos, irmãos, para contarem as suas propostas e as suas verdades? Quantas vezes as nossas lideranças se corromperam, mostrando políticos que não têm o menor comprometimento com Deus? Alguns casos a gente tem muito próximos de nós, de igreja que o prefeito não tem nenhuma comunhão com Deus e acabou de dizer alguma palavra, uns versículos bíblicos, para o pastor dizer assim, até ele que não é crente já está pregando o Evangelho. Sabe? É triste, é lamentável. É lamentável. Aí nós olhamos para a situação, como isso encaixa no versículo 25. Eles mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o Criador e a criatura em lugar do Criador. E quando esse político ele é de todas as religiões e não é de nenhuma? Aquele que acende uma vela para Deus e uma vela para Satanás. Então, nós encontramos tudo isso. E os nossos púlpitos estão recheados dessas situações em que não traduzem o verdadeiro Evangelho. Isso é triste, porque eles mudam a verdade. E Deus os entregou. Aí o versículo 26, de novo. Olha, o versículo 24, por isso Deus os entregou esses homens a imundícias pelas concupiscências. Olha o versículo 23. Por causa disso, de mudar a verdade, admitir a mentira no lugar da verdade, servindo a criatura no lugar do Criador, agora nós encontramos o versículo 26 dizendo, da mesma forma, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. E veja como o pecado passa a progredir. O sensualismo, a sensualidade, né? Onde a forma natural das relações para que a glória de Deus resplandeça. A primeira coisa que Paulo coloca é sobre essa relação homossexual. Esse texto é, sim, uma forma do apóstolo Paulo mostrar como esses pecados evoluem e como eles se tornam naturais no nosso meio. Paulo não está dizendo de uma coisa que vai acontecer no futuro, mas de uma coisa que já acontecia no seu tempo no Império Romano e que o Evangelho precisava chegar lá para causar transformação. E aí ele diz, olha, Deus fez isso porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Somente as mulheres. Hoje nós temos uma minoria que fala muito alto, que grita muito alto. Embora seja minoria, é muito barulhenta e tem alguma força porque algumas pessoas poderosas fazem lobby para que eles tenham o reconhecimento, um lugar de fala, um lugar de representação. Nós não podemos dizer que isso é pecado? A Bíblia diz que é. A palavra de Deus diz que é. E não, irmãos, nós não podemos aceitar isso com normalidade. E pastor, eu respeito essas pessoas. Devemos respeitar. Embora não aceitemos sua decisão, devemos respeitar essas pessoas nas suas decisões, porque no final das contas, elas estão selando seus próprios destinos. E o amor a essas pessoas? Devemos amar.
Devemos amar essas pessoas e, tendo a oportunidade, falar-lhes ao coração da necessidade de mudança, de transformação dessa vida. E isso é um ato de amor. Manter-nos indiferentes, queridos, quanto à questão dessa situação, dessa atitude antinatural do ser humano, que o ser humano tem tomado, é andarmos com a normalidade com que os pecados vão se tornando, a naturalidade com que essas coisas vão ganhando. Aí tem um versículo 27 dizendo: os homens também estão na mesma condição. As mulheres têm deixado o seu modo natural nas suas relações, os homens também, deixando o seu contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. Existiu um movimento, e tem um movimento, né? Uma igreja chamada Igreja Contemporânea, que costuma classificar alguns tipos de personagens bíblicos com tendências homofóbicas ou com tendências homossexuais para justificar a existência da sua igreja. Chegam até a inferir que Paulo, por não ser casado, tinha esse mesmo tipo de tentação. O que nós temos para dizer para ele? Como, cara pálida? Se o próprio apóstolo Paulo está condenando esse tipo de atitude. Se o próprio apóstolo Paulo está trazendo uma situação, mostrando essa infâmia, que é um pecado de obstinação contra Deus. Uma dureza de coração contra Deus. É uma pessoa obstinada, uma pessoa tendenciosa, uma pessoa determinada em agredir a santidade de Deus. Então nós temos pessoas, que já existem igrejas evangélicas dentro dessa concepção, que buscam alguns textos bíblicos para justificar personagens bíblicos com esse tipo de inclinação. E por incrível que pareça, irmãos, a Bíblia está dizendo que é pecado. E uma das pessoas que eles acham que é, ou que tinha essa tendência, é a própria pessoa que condena esse tipo de atitude. Novamente, para essas pessoas, amor, compreensão, não aceitação no sentido de abraçar e acolher com seus erros, mas se essas pessoas, pelo poder do Evangelho, vierem a conhecer o Evangelho e tiverem a mudança necessária para que sejam conhecidos como filhos de Deus, essas pessoas devem ser abrigadas. E vejam, elas vão ter lutas permanentes, irmãos. Elas vão ter lutas permanentes para viver uma vida consagrada ao Senhor. Muito mais difíceis do que qualquer um de nós. Mas nós não vemos igrejas preparadas para esse tipo de pessoas. Nós vemos ainda pessoas com preconceitos dentro da igreja para que essas pessoas nos procurem como um canal para promover mudanças através do Evangelho vivo. Eu já tenho conversado com tipos de pessoas assim, dessa natureza, e a primeira coisa que eles nos acusam é de preconceito. É de falta de amizade, de falta de empatia. E quando nos conhece por mais algum tempo, vai perceber que não. Nós temos até o prazer da companhia, nós temos até o prazer de convivermos nas coisas aceitáveis e moralmente aceitáveis. Mas nós não podemos compactuar com seus pecados. Essa é a diferença. Mas são os modos pelos quais essas pessoas chegam e dizem: pastor, não dá para entrar na igreja. Eu já sou vítima de preconceito se apertar a mão do diácono lá na porta.
Imagina a igreja totalmente olhando para mim porque eu estou com uma roupa antinatural. E a gente encontra esse tipo de pessoas que você precisa mostrar que não é dessa forma, que a igreja não é dessa forma. Mas a igreja precisa também mudar seus conceitos. Irmãos, se tem um lugar e uma forma dessas pessoas serem transformadas pelo poder de Deus, são por canais de bênçãos que mostram essa necessidade de transformação. Nós não podemos manter essas pessoas afastadas, né? Como se fossem leprosas. Nós olhamos esses pecadores como pessoas que Deus não vai ter misericórdia, que Deus não vai alcançá-los, porque é impossível alcançá-los. Quem nós queremos evangelizar? Nós queremos evangelizar as pessoas que não têm vícios, as pessoas que não têm esses tipos de inclinações, porque são mais fáceis de serem evangelizadas. Quem nós queremos fazer com que o evangelho faça a diferença? Nós procuramos facilitar o nosso caminho. Quando Deus está nos apresentando os desafios pelos quais o evangelho vai alcançar o mundo, é para ir na sarjeta, irmãos. É para chegar na sarjeta e encontrar pessoas que precisam de Deus lá, a fim de que essas pessoas sejam trazidas para a luz e sejam salvas e transformadas. É esse tipo de pessoa que o evangelho precisa fazer com naturalidade essa transformação. Assim como o pecado os alcançou, a fim de que elas se tornassem pessoas tão depravadas, a graça também pode alcançá-los, a fim de torná-los pessoas santificadas. Mas esse é o problema da igreja. É porque nós olhamos para a total depravação desses seres humanos, acreditando que eles não são alvos da graça de Deus. E que nós não podemos ser instrumentos de um evangelismo vivo para a transformação dessas vidas. Nós achamos e determinamos pelas nossas convicções de que essas pessoas são casos perdidos. O apóstolo Paulo trabalha nessa carta, e a gente vai chegar lá, o modo como a graça ela se torna superabundante. Porque o pecado ele se torna abundante na vida das pessoas, as pessoas já não encontram mais o caminho de retorno a não ser pela graça de Cristo, é somente pelo alcance da graça de Deus. Onde o pecado abunda, a graça, ela tem o seu efeito sobreexcelente. E aí, irmãos, nós encontramos essa situação, recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. E a gente podia pensar um pouquinho na punição desses erros. A gente podia pensar um pouquinho na situação de como essas consequências chegam. Haja visto, queridos, nós temos essa comprovação de maneira muito próxima de nós. Na década de 80, nós conhecemos o vírus da AIDS. E o vírus da AIDS ele foi estabelecido por situações de contato homossexual. Não se pega AIDS prioritariamente no toque de mão, no aperto de mão, no abraço afetuoso. Não se pega AIDS. A primeira situação era a conjunção carnal. E muitas pessoas que foram atingidas por esses efeitos mostram aqui a punição do seu erro, a punição dos seus erros. Como se isso não fosse evidência suficiente. Isso deve nos trazer algum tipo de contentamento, irmãos? Não. As misérias e dificuldades dos outros devem causar em nós empatia a fim de termos misericórdia. De desenvolvermos no nosso coração a misericórdia que Deus desenvolve, que Deus tem pelos perdidos. O problema é que muitas vezes nós comemoramos essa retribuição de seus próprios erros.
Mas quantas pessoas têm vivido com a consequência desse vírus maldito? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas hoje vivem e sobrevivem por causa dos coquetéis que foram criados para a manutenção da sua vida? Quantas pessoas não transmitem isso para a futura geração através do próprio útero? Ontem eu estava vendo um vídeo de uma criança recém-nascida. E a criança se tremia toda. E a explicação para aquela criança estar tremendo é uma abstinência de droga que a mãe estava consumindo no período de gravidez. A criança já nasceu viciada com abstinência de droga. Olha a consequência. Olha a punição pelo erro. Não que essa punição venha de Deus, mas, queridos, são consequências naturais. São as consequências naturais daquilo que nós plantamos, o que vamos colher. E aí a gente olha para a palavra de Deus e começamos a perceber, irmãos, como que a gente não pode apontar essas consequências como um sinal de uma sociedade doente, ausente de Deus? E essa é a grande dificuldade. Nós olhamos para essa situação e Paulo agora começa a dizer, olha, os gentios, diferente dos judeus que estavam conhecendo essa situação, por haverem desprezado a Deus, o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, se Deus não existe, não há mais limite para pecar. E aí, o que são encontrados nessas pessoas? Pessoas que são cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio. Não há mais limite para tirar a vida dos outros, porque se não tem lei que possa impedir isso, nada mais pode ser freio moral para essas pessoas. Contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aí você pergunta, como chegamos a tudo isso? Começa pela simples ausência de Deus. Como uma pessoa pode chegar ao nível tão baixo de pecado? Pela simples ausência de Deus. O mundo tem pregado uma naturalidade ao pecado, dizendo que devemos respeitar as escolhas das pessoas. E é uma verdade, nós devemos respeitar. Contudo, nós precisamos pregar um evangelho de vida que transforme essas pessoas, tendo a oportunidade de apontar, muitas vezes, as consequências desses erros que as pessoas estão colhendo em própria vida. E, olha, o apóstolo Paulo disse que essas pessoas que devem ser evangelizadas conhecem eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também há provas que assim procedem. Hoje nós vimos um vídeo de uma pessoa que estava pregando nas ruas de São Paulo e foi agredido porque estava pregando o evangelho. Eu não me detive no vídeo, só ouvi os comentários, embora o vídeo estivesse à disposição, não quis ver. Mas as pessoas estão assim, intolerantes. A gente não pode agredir religião de ninguém, mas eles não têm freios morais e espirituais para nos agredir. E nós temos que aceitar, porque na Bíblia está escrito que a gente tem que oferecer a outra face, o outro lado. E nos acusam disso quando nós nos levantamos, porque nós somos chamados para ser dóceis, agredidos, para não termos reações. Isso tem sido a dificuldade do nosso tempo. E o que nós precisamos acrescentar, queridos, é um evangelicalismo que não tem acrescentado. Não acrescentam a mensagem do evangelho. E por isso tem sido prejudicial no alcance
necessário das pessoas. As pessoas têm se sentido à vontade de ocupar o banco de grandes igrejas, porque não são desafiadas para a mudança. Essa é, com grande tristeza, uma evidência que a gente tem colhido no nosso tempo. Mas que, embora isso seja uma realidade em grande parte do nosso meio evangélico, ainda há os remanescentes fiéis que Deus tem levantado para proclamar o evangelho genuíno. E eu não quero levantar uma bandeira denominacional dizendo que esse remanescente fiel está na igreja presbiteriana. Está em todo e qualquer lugar onde o evangelho genuíno é proclamado. Nossos irmãos da Assembleia de Deus têm feito bons trabalhos. Nossos irmãos batistas, congregacionais, metodistas, quadrangular, têm feito bons trabalhos. Assim como nós somos uma agência do Reino de Deus junto com eles para a transformação de vidas. E que oremos para que essas pessoas consigam fazer com que o evangelho genuíno transpareça mais do que esse evangelho falseado que as pessoas têm apontado por aí. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Irmã Kétela, olhe conosco. Amém.